Se tudo começou a pesar, talvez Deus esteja tentando te mover. Às vezes, o que você está sentindo não é fraqueza, não é falta de fé e nem um momento ruim como tantos outros que já passaram pela sua vida. Às vezes, o que pesa dentro de você é algo mais profundo, mais silencioso, mais intencional do que você imagina. Porque existe um tipo de peso que não vem para te derrubar, vem para te deslocar. E talvez essa seja a parte que mais confunde. Porque você orou pedindo direção, pediu resposta, pediu clareza, e o que veio não foi uma voz audível, não foi um sinal óbvio, não foi uma resposta pronta. O que veio foi um incômodo que não passa, uma sensação de que algo está fora do lugar, uma dificuldade crescente de permanecer onde antes parecia natural. E quanto mais você tenta ignorar isso, mais isso cresce. É como se algo dentro de você já soubesse, mas você ainda não teve coragem de admitir. Porque sair custa, mudar custa, recomeçar custa. E a gente aprende desde cedo que permanecer é sinal de força, que insistir é prova de fé, que aguentar até o fim é o que Deus espera. Só que existe uma linha muito fina entre perseverança e resistência, entre fidelidade e apego, entre confiar em Deus e tentar manter com as próprias mãos algo que Ele já começou a retirar. E é exatamente aí que muita gente se perde. Porque o peso começa e a pessoa interpreta como cansaço, interpreta como desânimo, interpreta como fase difícil, mas não para considerar que talvez aquilo não seja um sinal de que ela precisa lutar mais, e sim um sinal de que ela precisa soltar. Existe um tipo de leveza que não vem quando você insiste, ela só aparece quando você deixa ir. Mas antes dessa leveza chegar, vem o peso. E esse peso tem linguagem. Ele aparece quando você acorda e já não sente a mesma motivação de antes. Quando aquilo que antes fazia sentido começa a parecer mecânico. Quando você tenta reacender algo e percebe que está forçando uma chama que já não responde. E isso não acontece de uma vez, não é abrupto, é gradual. Primeiro some a paz, não de forma dramática, mas sutil. Você ainda está lá, ainda faz o que sempre fez, mas por dentro algo não encaixa mais. Aquela sensação de segurança começa a dar lugar a um desconforto leve, depois constante, depois inevitável. E aí você tenta corrigir. Você ora mais, você se esforça mais. Você tenta ser mais grato, mais forte, mais resiliente, porque no fundo você acredita que o problema está em você, que se você fizer melhor, aquilo volta a ser o que era antes, mas não volta, e isso começa a te cansar de um jeito diferente. Não é o cansaço físico de quem trabalhou demais, é o cansaço de quem está tentando sustentar algo que já não tem sustentação. É como segurar uma porta que já está sendo fechada do outro lado. Você faz força, insiste, argumenta, mas a força que vem contra você não é circunstancial, é maior, é silenciosa, mas firme. E o mais difícil de aceitar é isso. Nem todo fechamento é derrota. Nem todo desgaste é sinal de que você precisa insistir mais. Nem todo peso é algo que você deve carregar. Porque existem coisas que começam a pesar justamente porque já não foram feitas para continuar na sua vida. E Deus não grita quando quer te mover. Ele não anuncia com barulho. Ele começa por dentro. Ele mexe na sua paz antes de mexer nas circunstâncias. Ele mexe na sua motivação antes de mexer nas portas. Ele mexe no seu interior antes de alterar o exterior. E se você não entende essa linguagem, você entra em conflito com ela. Você chama de instabilidade aquilo que na verdade é transição. Chama de fraqueza aquilo que pode ser discernimento. Chama de confusão aquilo que pode ser Deus reorganizando sua direção. E aí você luta contra o processo. Tenta manter conversas que já não fluem.
Tenta sustentar relações que já não alimentam. Tenta continuar em ambientes que já não contribuem. Tenta repetir uma versão de si mesmo que já não existe mais. E quanto mais você tenta, mais pesado fica. Porque o peso não é o problema. O peso é o sinal. É o aviso silencioso de que algo dentro de você já ultrapassou aquele lugar. Mesmo que por fora você ainda esteja nele. E isso gera um conflito difícil de explicar. Porque, por um lado, você sente que não é mais ali. Mas, por outro, você não sabe exatamente para onde ir. E é nesse espaço que o medo cresce. Medo de sair e se arrepender. Medo de largar e perder tudo. Medo de recomeçar e não dar conta. Medo de descobrir que aquilo que você construiu não era o que você pensava. E, principalmente, medo do vazio. Porque entre um ciclo e outro, quase sempre existe um espaço que não tem nome. Um intervalo onde você já não pertence ao que ficou, mas ainda não chegou no que vem. E esse espaço assusta, porque ele não tem garantias, ele não tem estrutura pronta, ele não tem respostas claras, mas ele tem algo que muita gente não percebe. Ele tem direção. Só que essa direção não aparece enquanto você está ocupado tentando manter o que já começou a pesar. Enquanto suas mãos estão cheias, você não consegue receber o que vem depois. E é por isso que Deus, muitas vezes, não apenas chama, Ele permite que pese. Não para te machucar, mas para te mostrar que já não cabe. Porque tem coisas que a gente só solta quando já não aguenta mais carregar. E talvez seja exatamente esse o ponto em que você está agora. Você não está perdido, você está em transição. E tudo dentro de você está sendo ajustado para um movimento que, por fora, você ainda não teve coragem de fazer. Mas isso não vai parar. Porque quando Deus começa a mover alguém, Ele não volta atrás só porque a pessoa ainda não entendeu. Ele continua. Silenciosamente, consistentemente, profundamente, até que chega um momento em que permanecer dói mais do que sair. E esse momento muda tudo, porque até ali você ainda tinha dúvida, mas quando ficar começa a te consumir, a decisão deixa de ser teórica, ela se torna inevitável. E é nesse ponto que você precisa parar de perguntar por que está tão difícil? E começar a perguntar o que isso está tentando me mostrar. Porque talvez, só talvez, esse peso não seja o fim de algo errado. Talvez seja o começo de algo certo, que ainda não encontrou espaço dentro da sua vida. Existe algo que poucas pessoas têm coragem de admitir. O que mais prende você onde está não é amor pelo que ficou, é medo do que vem depois. E esse medo quase nunca aparece com esse nome. Ele se disfarça. Ele se apresenta como prudência, como responsabilidade, como maturidade. Ele diz que você precisa esperar mais um pouco, que ainda não é a hora, que talvez você esteja sendo precipitado. Enquanto essa voz parece sensata, ela vai te mantendo exatamente onde você já não cresce mais. Porque o medo não te paralisa gritando, ele te paralisa convencendo. E quanto mais você escuta essa voz, mais difícil fica distinguir o que é direção de Deus e o que é resistência sua. Porque existe uma diferença muito sutil, mas extremamente importante, entre permanecer por fé e permanecer por medo. Permanecer por fé gera paz, mesmo em meio à dificuldade. Permanecer por medo gera desgaste, mesmo quando tudo parece estável. E se você parar agora com honestidade e olhar para dentro, você consegue perceber qual dos dois você está vivendo. Porque quando é fé, existe uma firmeza tranquila. Mesmo que não seja fácil, existe sentido, existe sustentação, existe algo que te mantém ali com convicção. Mas quando é medo, tudo pesa. Você precisa se convencer o tempo todo. Precisa justificar sua permanência. Precisa criar argumentos internos para continuar. Precisa ignorar sinais, silenciar desconfortos.
E principalmente evitar encarar o que você já está sentindo há muito tempo. E isso vai te consumindo aos poucos, porque viver em desalinhamento com o que Deus está fazendo custa energia, custa paz, custa clareza, custa identidade. E esse é um dos efeitos mais profundos desse processo. Você começa a não se reconhecer mais. Aquilo que antes fazia parte de você já não combina com quem você se tornou. As conversas já não fluem do mesmo jeito. As decisões já não fazem sentido da mesma forma. As prioridades começam a mudar e você percebe que está tentando sustentar uma versão antiga de si mesmo em um lugar que já não comporta quem você é agora. E isso gera um conflito silencioso, mas constante. Porque sair não é só mudar de lugar. Sair, muitas vezes, é aceitar que você mudou. É reconhecer que aquilo que um dia fez sentido cumpriu o papel que precisava cumprir, mas já não tem mais espaço na sua próxima fase. E isso dói. Não porque foi ruim, mas porque foi importante. E tudo que é importante deixa marca. Mas deixar marca não significa permanecer para sempre. E é exatamente aí que muitas pessoas travam, porque confundem valor com permanência. Acham que porque algo foi significativo, precisa continuar. Acham que sair é desvalorizar o que viveram. Acham que encerrar é negar tudo que foi construído. Mas não é. Encerrar, muitas vezes, é honrar o tempo certo das coisas. É reconhecer que houve propósito, houve crescimento, houve aprendizado, mas que agora existe um novo movimento acontecendo. E resistir a ele não vai preservar o passado, vai apenas impedir o futuro. E Deus não constrói o novo sobre o que você se recusa a soltar. Ele não adiciona, ele substitui. Ele não adapta o que já passou. Ele reposiciona você. E esse reposicionamento começa de dentro para fora. Primeiro você sente, depois você questiona, depois você resiste, depois você se cansa. E só então você considera soltar. Mas existe um ponto nesse processo que é decisivo, um ponto em que você precisa parar de interpretar tudo como acaso e começar a reconhecer padrão, porque não é só um dia ruim, não é só uma semana difícil, não é só uma fase estranha, é repetição, é consistência, é a mesma sensação voltando, a mesma inquietação crescendo, o mesmo desalinhamento se intensificando. E isso não acontece sem motivo. Deus não trabalha na sua vida de forma aleatória. Ele constrói processos. E quando um ciclo começa a pesar de forma contínua, isso não é coincidência, é comunicação. Só que essa comunicação não vem em palavras, ela vem em sinais. E existem 3 sinais muito claros que mostram quando Deus está tentando te mover, mesmo que você ainda esteja tentando ficar. O primeiro sinal é a perda da paz, não aquela paz superficial, mas a paz interna, aquela que sustentava você mesmo nos dias difíceis. Quando Deus começa a te mover, essa paz começa a se retirar. E não é de uma vez, é gradual. Você ainda consegue permanecer, ainda consegue funcionar, mas algo dentro de você já não encontra descanso ali. E isso é importante entender. Deus não tira a paz para te punir. Ele tira a paz para te mostrar. Porque enquanto existe paz, existe permanência. Mas quando a paz vai embora, algo precisa ser revisto. O segundo sinal são as portas que não se abrem mais. Você tenta, insiste, ajusta, melhora, se esforça, ora, e mesmo assim, aquilo não flui. E não é falta de capacidade, não é falta de dedicação, é ausência de liberação. Porque quando Deus decide fechar algo, não existe esforço humano que consiga manter aberto. E o mais comum nesse ponto é a pessoa insistir ainda mais, achar que precisa tentar de outro jeito, que precisa fazer mais, que precisa provar que merece. Mas não se trata de merecimento, se trata de direção. E quando a direção muda, insistir não resolve.
só desgasta. O terceiro sinal é um tipo de cansaço que não passa. Você descansa, mas continua cansado. Você se afasta, mas não se renova. Você tenta se recuperar, mas não volta ao que era antes. Porque esse cansaço não é físico, também não é emocional comum, é um cansaço de desalinhamento. É o peso de estar tentando permanecer em algo que já não tem mais sustentação espiritual. E quando esses três sinais aparecem juntos, perda de paz, portas fechadas, cansaço persistente, dificilmente isso é apenas uma fase. Geralmente, é um encerramento em andamento. Mas mesmo com todos esses sinais, ainda assim, muitas pessoas continuam. E o motivo não é falta de percepção, é falta de coragem, porque perceber é uma coisa, agir é outra completamente diferente. E agir exige encarar o que vem depois. Exige atravessar o vazio, exige confiar sem ter garantia. E é exatamente isso que trava a maioria. Porque confiar quando tudo está estável é fácil, mas confiar quando tudo está mudando exige um nível de entrega que poucas pessoas estão dispostas a viver. E é por isso que tanta gente permanece em ciclos que já acabaram tentando convencer a si mesma de que ainda há algo ali, quando no fundo tudo dentro dela já sabe que não há mais. E quanto mais tempo você permanece nesse estado, mais difícil fica sair. Porque você começa a criar justificativas, começa a adaptar sua realidade, começa a diminuir suas expectativas só para conseguir continuar. E isso vai te afastando, pouco a pouco, daquilo que Deus realmente quer fazer na sua vida. Porque Deus não te chamou para sobreviver em ciclos encerrados. Ele te chamou para avançar, mas avanço exige movimento, e movimento exige decisão, e decisão exige soltar. E talvez esse seja o ponto que você está evitando, não porque você não entende, mas porque você sabe exatamente o que precisa fazer, e ainda não se sente pronto para isso. Só que existe uma verdade que você precisa encarar com maturidade. Você não precisa se sentir pronto para obedecer. Porque se você esperar a sensação certa, a coragem perfeita, o cenário ideal, você pode passar anos parado, dentro de um ciclo que já não tem mais vida, apenas porque ainda não encontrou segurança suficiente para sair. Mas a segurança não vem antes. Ela vem depois. Ela vem quando você decide, ela vem quando você dá o passo, ela vem quando você solta o que já não sustenta mais você. E é aí que algo começa a mudar. Não fora primeiro, dentro. Uma leveza diferente começa a aparecer. Uma clareza que antes não existia começa a surgir. Uma sensação de alinhamento começa a tomar forma. E você percebe que talvez aquilo que você tanto temia não era o fim, era o início de algo que você ainda não tinha coragem de viver. Existe um momento no processo em que você começa a perceber que não adianta mais tentar voltar ao que era antes. Você até tenta recuperar o ânimo, tenta reacender a motivação, tenta resgatar a mesma conexão, o mesmo sentimento, a mesma energia que um dia sustentou você naquele lugar. Mas não volta. E isso não acontece porque você falhou. Acontece porque você mudou. E quando você muda, o que antes fazia sentido pode deixar de fazer. O problema é que a gente raramente está preparado para lidar com isso, porque a mudança interna acontece antes da mudança externa. Por dentro, você já não é mais o mesmo, mas por fora, tudo ainda parece igual. E esse descompasso cria uma sensação estranha, como se você estivesse vivendo fora de lugar, mesmo sem ter saído de onde está. E isso vai gerando um vazio, mas não um vazio qualquer, é um vazio específico. Um espaço onde aquilo que antes ocupava já não preenche mais, e aquilo que deveria vir depois ainda não chegou. E esse espaço
é o ponto mais sensível de todo o processo, porque ele não tem nome, ele não tem forma, ele não tem garantia. E por isso, ele assusta, porque o ser humano tem dificuldade com o que não consegue controlar, tem dificuldade com o que não consegue prever, tem dificuldade com o que não consegue entender completamente. E o vazio entre ciclos é exatamente isso. Ele não te dá respostas rápidas, ele não te oferece segurança imediata, ele não te mostra claramente o que vem depois. Mas ele tem uma função que muita gente ignora. Ele prepara, ele organiza, ele ajusta, ele alinha. Só que ele faz isso em silêncio. E como não existe barulho, muita gente acha que não existe movimento. Mas existe. E talvez esse seja um dos maiores erros de interpretação nesse processo. Achar que Deus só está agindo quando algo visível está acontecendo. Deus age no invisível. Ele trabalha onde você não vê. Ele constrói onde você ainda não chegou. Ele prepara aquilo que você ainda não entende. E enquanto você está tentando manter o que já foi, Ele está tentando te conduzir para o que ainda será. Mas isso só acontece quando você aceita passar pelo espaço intermediário, quando você para de fugir do vazio e começa a permanecer nele com propósito. Porque o vazio não é ausência de Deus, é ambiente de preparação. É o lugar onde Ele reorganiza sua mente, fortalece sua fé, ajusta sua identidade e limpa aquilo que você não poderia levar para a próxima fase. E isso é fundamental entender. Nem tudo que você viveu pode continuar com você. Existem versões suas, pensamentos, padrões, dependências que funcionavam no ciclo anterior, mas que não cabem no próximo. E se Deus não trabalhar isso em você agora, aquilo que deveria ser crescimento pode se tornar repetição. E é por isso que Ele não te leva direto. Ele te prepara primeiro. Ele cria um espaço onde você precisa confiar sem ver, onde você precisa permanecer sem entender, onde você precisa continuar mesmo sem ter controle. E isso é o que define quem realmente está disposto a avançar. Porque avançar não é apenas sair de um lugar, é atravessar um processo. E esse processo exige uma coisa que não é confortável, mas é essencial: entrega. Entrega de controle, entrega de expectativa, entrega de necessidade de entender tudo antes. Porque enquanto você tenta entender tudo, você trava. Mas quando você aceita confiar, você se move. E é nesse ponto que começa a virada. Não porque tudo ficou claro, mas porque você decidiu caminhar mesmo sem clareza completa. E isso muda tudo. Porque Deus não precisa que você tenha todas as respostas. Ele precisa que você esteja disponível. Disponível para sair. Disponível para soltar. Disponível para recomeçar. E quando você chega nesse nível de disponibilidade, algo começa a acontecer. Pequenos sinais começam a aparecer. Não grandes revelações, mas direções sutis. Uma oportunidade inesperada, uma conversa que abre caminho, uma ideia que surge com força, uma sensação de alinhamento em algo novo. E aos poucos, aquilo que antes era vazio começa a ganhar forma. Mas isso só acontece depois que você atravessa, depois que você aceita não voltar atrás, depois que você para de negociar com aquilo que Deus já decidiu encerrar. Porque enquanto existe negociação, não existe avanço. E essa negociação pode ser muito sutil. Só mais um tempo, só mais uma tentativa, só mais uma chance. E assim, você prolonga um ciclo que já deveria ter terminado. E cada vez que você prolonga, você adia o que vem depois. E talvez isso seja o que você precisa ouvir com mais clareza hoje. O que Deus tem para você não está depois de mais esforço no mesmo lugar. Está depois da decisão de sair. E essa decisão não precisa ser perfeita, não precisa ser confortável, não precisa ser fácil, mas precisa ser feita.
Porque existe um ponto em que Deus já fez a parte dele. Ele já mostrou, já sinalizou, já retirou a paz, já fechou portas, já permitiu o cansaço. Agora, a resposta está com você. E essa resposta não é emocional, é espiritual. É decidir confiar, mesmo sem ter tudo garantido. É decidir obedecer, mesmo sem entender completamente. É decidir soltar, mesmo sentindo medo. E quando você faz isso, algo muda dentro de você de forma quase imediata. Uma leveza começa a surgir. Não porque tudo se resolveu, mas porque você parou de resistir. E a resistência era o que mais pesava. Porque lutar contra o que Deus está fazendo sempre vai ser mais difícil do que cooperar com Ele. E quando você coopera, o processo flui. Não sem desafios, não sem momentos difíceis, mas com direção. E direção muda tudo. Porque quando você sabe que está indo na direção certa, até o desconforto faz sentido. Até a incerteza ganha propósito. Até o vazio se torna parte do caminho. E você deixa de ver o processo como perda e começa a enxergar como transição. Isso muda completamente a forma como você vive essa fase, porque agora você não está mais tentando voltar. Você está se preparando para avançar. E isso é o começo de tudo. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Alguma parte dessa mensagem encontrou algo dentro de você que já estava sendo trabalhado há tempo. Mesmo que você ainda não tenha colocado isso em palavras, talvez você saiba exatamente qual é o ciclo. Talvez você esteja evitando nomear, mas de alguma forma você sentiu, e quando você sente, é porque algo já começou. Agora, o que define o próximo passo não é o que você entendeu com a cabeça, é o que você está disposto a fazer com o que sentiu no coração. Porque existem momentos na vida em que pensar não resolve, analisar não resolve, esperar não resolve. Existe um ponto em que você precisa parar, respirar e simplesmente reconhecer diante de Deus aquilo que você já sabe, mas ainda não teve coragem de entregar. E você não precisa estar pronto, não precisa ter certeza de tudo. Não precisa saber exatamente o que vem depois. Você só precisa ser honesto. Honesto com o que está sentindo. Honesto com o que já não faz sentido. Honesto com aquilo que você tem segurado. Mesmo sabendo que está pesado demais para continuar. Porque Deus não trabalha com aparência. Ele trabalha com verdade. E a transformação começa no momento em que você para de esconder e começa a apresentar. Não o que está bonito, mas o que está real. E talvez, nesse momento, tudo o que você precisa fazer é parar por alguns segundos e permitir que essa entrega aconteça. Se você puder, feche os olhos agora e leve para Deus aquilo que você ainda não conseguiu soltar. Pai, eu chego diante de Ti com tudo aquilo que eu tentei sustentar por tempo demais, com decisões que eu adiei, com sentimentos que eu ignorei, com sinais que eu vi, mas fingi não entender. Tu sabes exatamente o que está dentro de mim. Tu conheces aquilo que já não me sustenta, aquilo que começou a pesar, aquilo que eu tenho medo de soltar. E hoje eu escolho não esconder isso de Ti. Eu reconheço que muitas vezes eu confundi medo com prudência, confundi apego com fidelidade, confundi resistência com fé, e por causa disso, permaneci onde já não havia mais vida. Mas hoje, eu não quero mais lutar contra o que o Senhor está fazendo. Eu não quero mais forçar portas que o Senhor já fechou. Eu não quero mais carregar aquilo que o Senhor já começou a retirar. Hoje, eu escolho confiar. Não porque eu entendo tudo, mas porque eu creio que o Senhor entende. Eu entrego agora esse ciclo, esse lugar, essa situação, essa decisão. Eu solto aquilo que minhas mãos insistiram em segurar e coloco nas Tuas mãos aquilo que eu não consigo controlar. Me dá coragem,
não para entender tudo, mas para obedecer. Me dá paz, não para permanecer, mas para seguir. Me dá clareza, não para ver o caminho inteiro, mas para dar o próximo passo. E cuida do meu coração nesse processo, porque eu sei que o que o Senhor retira nunca é sem propósito. E o que o Senhor prepara sempre é maior do que aquilo que eu estou deixando. Eu confio, mesmo sem ver. Eu caminho, mesmo com medo. E eu entrego, mesmo sem ter certeza de tudo, porque eu sei que o Senhor está comigo. Em nome de Jesus, amém. Agora respira. Não tenta resolver tudo de uma vez. Não tenta sair daqui com todas as respostas. Mas também não ignore o que você sentiu. Porque o que você sentiu é direção. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você não precisa insistir mais. Você só precisa alinhar. Porque você não está perdendo. Você está sendo movido. Você não está ficando sem caminho, você está sendo reposicionado, você não está ficando vazio, você está sendo preparado. E quando você começa a enxergar dessa forma, o medo diminui, a resistência perde força e a confiança começa a crescer. Porque agora você entende que não é sobre o que você está deixando, é sobre o que Deus está construindo. E isso muda tudo. Agora, eu quero te fazer um convite simples. Se essa mensagem falou diretamente com você, não guarda isso só para dentro. Escreve aqui nos comentários: Deus, eu escolho soltar o que já não vem de ti. Não é sobre escrever por escrever, é sobre declarar. Às vezes, a gente precisa colocar em palavras aquilo que ainda não conseguiu viver completamente. E esse pode ser o seu primeiro passo. E se você quer continuar recebendo mensagens assim, que te ajudam a entender o que Deus está fazendo mesmo nos momentos mais difíceis, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, porque toda vez que você faz isso, você ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que também estão passando por esse mesmo processo e ainda não entenderam o que está acontecendo dentro delas. E se você sente que precisa aprofundar ainda mais a sua caminhada espiritual, tem um material especial que nós preparamos com muito cuidado. Ele está no primeiro comentário fixado. É um conteúdo pensado para te ajudar exatamente nesse tipo de momento, com direção, clareza e fortalecimento da sua fé no dia a dia. Vale a pena você conhecer. No mais, lembra disso. Se começou a pesar, não é para te parar, é porque Deus está te movendo. E Ele não começou isso para deixar no meio. Ele vai terminar. Deus está agindo, mesmo que em silêncio.